Bom, estamos de volta com mais informações aqui nos boletins pelos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Agora para falar sobre mercado de commodities com o professor Maurício Bellinello. Maurício, obrigado mais uma vez pela participação. Tudo bem? Fala, Braga. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui, Braga. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar voltou a apresentar variação positiva. O Gleidson coloca no ar a tela para que a gente possa observar. Nesse momento, a alta é de 1,44%, configura uma alta nesta quarta-feira para a moeda norte-americana a R$ 5,00 mais 5 centavos. Esta alta já era prevista porque o dólar, de alguma forma, operou durante alguns dias abaixo dos R$ 5,00. Teve gente que fez a operação de destrava, aproveitou esta oscilação abaixo dos R$ 5,00 para a moeda norte-americana. Como é que estão as suas informações nesse sentido? Bom, Braga, depois de um movimento muito intenso de queda, né, o dólar veio no dólar futuro de 5,40, mesmo no spot, de 5,33 para 4,90, até abaixo de 4,90 ele chegou a trabalhar, 4,89, né, ou seja, uma queda de quase 40 centavos, 45 centavos em pouco mais de um mês, né? É muito comum que depois de uma queda tão forte o mercado dê uma animada de volta, né? Agora subindo de novo aqui um pouquinho. Na semana passada e semana retrasada, até comentei, tive dificuldade para participar aqui, porque foram semanas muito intensas, exatamente porque essas oportunidades de preço, né, a gente fechou para os meus clientes operações que vinham desde o ano passado. O dólar mesmo, por exemplo, que a gente travou para muitos clientes acima de 5,60 até acima de 5,70, a gente fechou perto de 4,95. Então, aquele trabalho, né, de formiguinha que a gente vai construindo ao longo da projeção de safra, que no caso do dólar começou lá em setembro do ano passado, outubro do ano passado, se encerra agora, né? E todos os trabalhos, no meu caso, relativos à safra 22-23, se encerraram ontem, né? Então agora a gente já está olhando para a safra à frente. Então o dólar foi isso. A soja não teve muito o que ser feito, porque especialmente para quem lida com soja, foi de muito longe o ativo. A soja foi o ativo que menos variou, ele ficou rodando em torno de 15 dólares quase durante 5 meses, 14,50, 14,30, até 15,20, ficou esses 70 centavos aí, ficamos em torno disso mesmo. E o basis, obviamente, que a gente viu nas praças despencando, quase R$40, R$45 por saca. Para quem se antecipou, e era o nosso caso, não foi objeto de preocupação nessa safra, Braga. Bom, não só a soja, o milho também, que vem apresentando queda. Aliás, vou pedir para o Gleidson colocar a tela em tempo real, acompanhar o fechamento desta quarta-feira no mercado, todas as posições, todas as commodities praticamente no lado negativo da tabela. Tá aí a soja, vencimento mais curto, que esse sai da tela praticamente 15 dólares mais 6,50, mesmo assim a queda de 0,84%. O milho recua também na Bolsa de Chicago, 6 dólares 72,60, trigo 6,81,30, queda de 2,25%, café em Nova York a 199,17, 1,91 de queda, açúcar também em queda, algodão 83,31, queda, petróleo 79 dólares e 22, queda de 2,08%, ouro na casa aí dos 2.008 dólares por onça Troy. Esse mercado surpreendeu ou de alguma forma já era esperada essa devolução de parte dos ganhos? Aliás, o mercado da soja, como você mesmo disse, foi o que ofertou ou ofereceu as melhores oportunidades. Só não viu quem não quis enxergar a possibilidade de fazer travas nesse sentido, não, Maurício? A gente falou isso durante muitos meses, né, Braga? Desde o meio do ano passado a gente falava disso para as pessoas entenderem que quando aparecem boas oportunidades, você tem algumas alternativas, ou você abraça essas oportunidades ou fica de fora, né? E nesse caso agora, por exemplo, depois que você não se antecipa e não se projeta, não se programa por uma estratégia bem montada, a hora que a situação se coloca como frontal, ou seja, está aqui, é o que tem para agora, é difícil você correr. E é o caso do milho, por exemplo, agora, né? O milho nesse momento em queda livre, assim, tá um negócio surreal, até porque a gente já comentou, né? A soja está sendo um problema, o próximo é o milho, porque não tem espaço para a soja, não terá espaço para o milho, e os compradores, obviamente, fazendo aquilo que os quais eles são
programados e treinados para fazer, saíram da compra. É óbvio, se você sabe que vai vir um monte de milho, daqui um mês mais ou menos começa a chegar o milho, e já não tem área de estocagem, quem plantou milho vai ter que correr para vender. Em algumas regiões mesmo, já estão trabalhando abaixo de R$50 a saca, né? Não no disponível agora, mas para daqui um mês ou um mês e meio, já tem, quando você encontra comprador, Braga, algumas regiões pagando abaixo de R$50 já. Por quê? Porque o comprador tem o interesse de pagar o menor preço possível, e ele se programou. Esse é o ponto, né? O produtor de milho brasileiro não travou preços. É importante lembrar que ali no meio de março a gente tinha saca na referência da B3 no contrato julho R$87, nesse momento trabalhando a R$68, quase R$20 de queda por saca, né? Na referência da B3, Braga. Ou seja, a referência da B3 não é do mercado físico, está bem abaixo em alguns casos, né? Isso deve ser ressaltado. Agora, é o momento de quem? Do comprador, não é isso? Lei da oferta e demanda. Agora, exato, quem vai comprar vai ofertar menos, porque o volume a ser ofertado, disponibilizado, vai ser maior, né? Não tem como, é o mercado que dita as regras, né? Mas para quem sabe operar, quem busca ferramentas de proteção, pelo menos acompanha esse movimento de uma forma mais tranquila. Aliás, muita gente aproveitou ou muito aquém daquilo que deveria ter sido aproveitado. Muito aquém, Braga. Nós não temos quase nada de milho vendido ainda no Brasil, tirando o pessoal que vendeu antes, um pouco ali para pagar custos, mas o grosso da produção de milho está chegando na milho safrinha, não foi comercializado ainda, e vai chegar todo mundo junto. Assim como aconteceu na soja, igualzinho, vai acontecer igualzinho, né? E eu estou dizendo isso, né, porque, por exemplo, no caso do milho, o basis do milho, Braga, está muito alto nesse momento. Por quê? Porque o disponível de milho agora não existe quase, né? Ou seja, para você que tem milho guardado neste momento agora, o base subiu muito. Eu vejo, por exemplo, algumas referências importantes que eu vejo do interior de São Paulo, que eu atendo alguns clientes. Vou até pegar agora aqui que eu tenho a referência. Na região ali perto de Barretos, né, desde o início do ano, a virada do ano ali, o início de janeiro até agora, Braga, o base subiu quase R$10 por saca. Por quê? Porque quando a referência cai, é normal que o base suba, né? Então, mas de novo, isso é para o disponível agora, não para a safra que vai entrar. Então é sempre assim, aquele que se programa, aquele que consegue ter primeiro um controle melhor do seu psicológico, para não entrar nesse oba-oba que muita gente agora, até por falta de condições financeiras e técnicas de armazenagem, acaba sendo obrigado a vender, assim como eu tenho falado no caso da soja, e eu aproveito para acreditar que deve ser no caso do milho, quem puder segurar um pouquinho mais para passar essa fase da safra, de novo, entraremos em entre safra e o basis tende a subir. Mas nesse momento, e essa safra desse ano, eu espero mesmo que o agricultor médio brasileiro traga como um aprendizado em potencial, né? Porque o erro grave, os erros graves que vieram da safra do ano passado, de não vender soja, de segurar milho e tudo o mundo aquilo que a gente viu, nesse ano não tinha muito algo diferente para acontecer do que está acontecendo agora, que são literalmente milhões de toneladas de soja e de milho chegando quase ao mesmo tempo, ou muito próximos um do outro, e nesse momento não tem caminhão para transportar. Nesse momento, inclusive, Braga, no caso do milho, e essa minha informação vem através de muitos amigos meus que trabalham em tradings de grande porte, as tradings têm atrasado a fixação de preço, né, apregoamento de preço, porque existe uma grande preocupação do preço do frete, porque ninguém sabe quanto vai ser o frete na hora do milho, porque não tem caminhão, né? Ou seja, nós temos agora esse volume astronômico de soja e milho chegando muito perto um do outro e literalmente não tem quem transporte. Ou seja, o problema agora, além de uma questão de armazenagem, é uma questão de frete. Quem é que vai levar essa soja e esse milho para o porto, por exemplo? Né? Então, nesse momento, as tradings estão com um problema enorme na mão, porque elas não conseguem fixar preço de frete. E se elas não conseguem fixar preço de frete, como é que elas vão determinar de forma controlada para elas, porque elas não agem por impulso, e esse é um grande ponto, se elas errarem no preço do frete, quem paga são elas. Então, o que elas fazem? Se eu sei que existe a hipótese de ter que pagar um preço de frete muito mais alto, eu jogo o preço do milho na lona, porque, no mínimo, o risco é menor para mim.
Bom, de alguma forma não tem frete para transportar, aliás, caminhão para transportar, muito menos para armazenar na carroceria esse milho que vai entrar, quanto mais a soja também. O problema também passa pela questão do armazenamento. É lógico que aí eu vou perguntar para você com uma estratégia de ferramentas de proteção, se dá tempo de montar alguma estratégia ou não, mas o problema também passa pela armazenagem aqui. A cada safra nós temos um aumento na produção, da produtividade, é lógico que varia um pouco em função do clima, mas armazenagem também é um problema que deve ser olhado com atenção na tua avaliação, Maurício? O Brasil é uma vergonha nesse sentido, Braga, de verdade. A gente fica muito falando do nariz dos outros, né? Ah, que a Argentina é um país quebrado. A Argentina tem uma área de armazenagem gigantesca comparada com o Brasil em relação ao tamanho da produção. Os Estados Unidos, então, não se compara. O Canadá, né? Silagem mesmo, áreas de você conseguir reserva, transbordo, né? Aquelas áreas onde você concentra grandes quantidades de produção regional que vão depois ser transportados por ferrovias. Esse é um outro ponto. O Brasil depende muito de rodovia, né? Então você também não tem um arsenal logístico de grande porte e moderno para transportar isso também. Tem poucos portos, por incrível que pareça, para o tamanho da área do Brasil. O Brasil tem poucos portos aptos a realmente fazer um escoamento de grande porte e moderno da soja. Então, no caso do Brasil, Braga, né, as áreas de armazenagem como um todo estão meio que incluídas nas soluções logísticas, né? Porque lembrando, logística é tudo aquilo que você precisa a partir da porteira. Tudo aquilo que sai da sua porteira, a partir daquele momento até chegar no seu cliente, envolve um instrumental logístico. E o Brasil é ridiculamente deficitário nisso, historicamente, né? As áreas de armazenagem, tanto que o Brasil tem a piada pronta que caçamba de caminhão é contada como área de armazenagem. Em nenhum lugar do mundo isso acontece, né? E ainda contando com os caminhões, a armazenagem brasileira é risível em termos de proporção de capacidade de armazenagem frente a outros países. Então, o que acontece? Quando a gente não tem área de armazenagem, a média dos agricultores brasileiros não tem sequer a hipótese de guardar o ativo durante algum tempo, ativo no sentido do milho, da soja, durante alguns meses, para conseguir buscar preços melhores. Quando você não tem área de armazenagem para isso, o que você é obrigado a fazer? Vender no preço do dia. Isso normalmente acontece quando? Exatamente quando todo mundo está colhendo, que é na hora da safra. Ou seja, o Brasil, o agricultor médio brasileiro, já não fosse a falta da capacidade de entender aquelas estratégias de defesa de preço, de hedge, que a gente fala no mercado, ainda falta o segundo componente, que é muito importante na hora da comercialização, que é você poder ter a escolha de segurar a venda, tendo área de armazenagem para buscar preços melhores, Braga. É lógico que eu vou fazer uma provocação, quando se falou dos preços dos fretes, ainda que não estão fechados, vai faltar caminhão para isso, mas pelo menos o custo de produção, de transporte, aliás, vai ser minimizado. Pelo que parece, o preço do petróleo aí nos $79, abaixo dos 80, recuou bastante nesta quarta-feira, 2%. Isso. Pode minimizar, abrir espaço para a queda dos preços do óleo diesel também. Aí é lógico, vai diminuir um pouquinho o custo do frete, Maurício. Então, Braga, nesse momento a Petrobras tem uma margem para reduzir o preço do diesel em mais ou menos 25 centavos por litro, tá? É a referência mais ou menos desse momento, já inclusive com o preço de agora aqui, tá? Então, mais ou menos uns 25 centavos. Obviamente isso vai dar uns 7%, 6% do valor do diesel. Não é exatamente um milagre, mas é um alento, né? Isso dependendo da Petrobras tomar essa decisão de baixar o preço nas refinarias, para que isso possa ter a oportunidade de chegar nos postos. A gasolina não tem nenhuma possibilidade de redução nesse momento. Então, o custo do frete vai cair? Duvido. Até porque essa é uma questão imediata. Ou seja, não é uma questão de um frete lá para setembro. Não, é para agora. Né, o caminhão que já está na rua, que já está na estrada, que vai deixar a carga em algum lugar e vai ter que encher de novo, né, Braga? Então, nesse momento, é assim, é aquilo que a gente começou a nossa conversa hoje. A situação no Brasil da soja já era, acabou, ou seja, a safra já está colocada, agora a gente tem que aguardar o Mato Grosso parar de vender. Faltam 35% a 40% da safra do Mato Grosso, que para quem não sabe, se o Mato Grosso fosse um país, ele era o terceiro maior produtor do mundo, atrás do Brasil e dos Estados Unidos. O Mato Grosso sozinho produz mais do que a Argentina inteira.
né? Ou seja, 40% do Mato Grosso ainda não foi comercializado. E vai levar um monte de tempo para isso. E aí vem o milho. Então, nesse ano, Braga, sendo muito sincero, eu acho, e vou repetir o que eu falei aqui antes, para você que é agricultor, que está me ouvindo, que ouviu a gente falar no ano passado, quando estava R$200 a soja, quando estava R$100 o milho, e que a gente falou ao vivo aqui que isso era uma oportunidade, deveria ser encarado como uma oportunidade. Você acabou acreditando em outras pessoas que disseram um monte de coisa bonitinha, o canto da sereia que te convenceu a segurar essa venda. Ouça agora a opinião de alguém que está sendo sincero porque estava aqui antes e pode voltar aqui para falar. Primeiro, porque não tem vergonha, e segundo, porque a internet tem memória e está gravado o que a gente falou, né? Eu acho que você deveria ouvir o seguinte, ó. Provavelmente tem uma parte da conta que você não entende, que você não conhece. Aqui, ó. Então, inclusive, está tudo aqui, ó. Ao futuro. Né? Então aproveita, já que você está vendo aqui o futuro do que a gente está enxergando, que você possa olhar para esse futuro e falar assim, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a aprender. Porque no final das contas, a safra desse ano vai acabar mesmo, vem uma nova safra e virá outra. A pergunta que fica, né, Braga? Na próxima você vai estar melhor preparado do que nessa ou não? E exatamente nesse sentido, você, João Batista, se juntaram, se uniram, para poder esclarecer, levar conhecimento aos produtores, né? Pelo menos mais de 1.500, quase 1.600 produtores já tiveram essas aulas, mais de 1.000, com certeza mais de 1.000, né? E esse número aumenta cada vez mais, porque tem aí a 11ª turma que já tem as inscrições abertas. Liga lá para a Kátia, na verdade você manda um WhatsApp com informações, ela não vai responder imediatamente mensagens nem ligação, mas deixa lá o seu interesse, se você quiser participar dessa 11ª turma do curso de Introdução ao Mercado de Commodities aí do professor Maurício Bellinello, liga lá no 019 98907 8047, lá você vai comentar tudo, vai esclarecer todas essas dúvidas e, lógico, fazer com que o produtor não deixe dinheiro na mesa dos outros, não é isso, Maurício? É sempre assim, né, Braga? Na mesa de alguém vai ficar. Você sempre tem o direito de escolher se vai ser na sua ou não, né? Então você quer aprender os primeiros passos, né? Um curso de introdução que o João me convidou a construir a 4 mãos com ele, né? Onde a gente passa pelos aspectos iniciais de como funciona esse mercado, como é que funcionam as estratégias, né? Por opções, como é que funciona esse mercado. Você que não conhece nada, quer iniciar esse caminho para que na próxima safra você não mais seja um completo desconhecedor disso. E é muito importante lembrar, essas são estratégias que são utilizadas pelos seus compradores há mais de 50 anos. E vocês, muitos de vocês, estão nesse ramo há 30, 40, 50 anos e nunca ouviram falar disso. Então, você que quer aprender, não perca tempo, manda uma mensagem por WhatsApp para a Kátia, nesse telefone que está na tela no WhatsApp, tá bom? Ela vai te dar uma informação sobre o curso, vai te colocar num grupo silenciado. Segunda-feira agora, eu abro as inscrições, porque no próximo sábado, não sábado agora, no próximo sábado, a gente vai ter a primeira de 3 aulas ao vivo, né? Onde a gente vai discutir, ficamos até a última pergunta, para você poder aprender e não mais, como os outros, ter que colocar a culpa no mercado. Como eu sempre gosto de lembrar aos meus amigos, meus alunos, a culpa é sempre minha. Eu sou responsável por me tornar um melhor operador, um melhor agricultor, um melhor o que quer que seja. Depende de mim. Se eu ficar esperando pelos outros fazerem por mim, novas safras virão e provavelmente eu vou ficar no mesmo lugar que eu estava. Não é uma questão apenas de sorte também, deixar bem claro. Né? Não mesmo. Não existe, né? É isso aí. Maurício, um abraço para você, obrigado, até a próxima. Até a próxima, Braga. Ótima tarde a todos. Bom, encontre essas informações do Maurício Bellinello e outros comentários nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro.